O prefeito Rodrigo Solda de Rio Azul comentou a nossa reportagem sobre a conclusão da obra de pavimentação da Rua Nossa Senhora da Luz, investimentos de R$ 1 milhão e que promovem mais qualidade de vida aos moradores daquela região, revitalizando então uma das mais antigas regiões da cidade de Rio Azul, valorizando assim os imóveis e promovendo a viabilidade de mais progresso àquela região. O prefeito comentou sobre essa e outras obras de sua gestão. É interessante, né, que os apontamentos, né? A gente vê assim que o dever e a função do agente público e do agente político é consertar o que está errado, é arrumar o que está torto, tampar buraco, modo de dizer. E a gente, quando pegou a administração do município, isso não faltava, né? Tinha para tudo que é lado, né? E era vergonhoso de ver a entrada da nossa cidade de como estava, né? Então a gente conseguiu fazer o recapeamento da, do portal que vai sentido a Rebouças e já no segundo ano conseguimos o asfalto para fazer o recap e criamos uma rotatória ali na antiga Sanepar, né, que dá acesso ao portal sentido Malé. E os agentes políticos que antes reclamavam, depois pararam de falar, perderam interesse na comunidade. Mas nós temos duas vilas ali que merecem investimentos e a gente vem correndo atrás. E agora na segunda etapa conseguimos agora fazer esse feito. O asfalto está feito. Está feito o asfalto da Nossa Senhora da Luz, uma rua bem povoada, há muitos anos, habitada e por pessoas que tinham uma grande expectativa de que um dia teriam asfalto. E hoje elas têm. As famílias agora têm mais qualidade de vida, porque esse é o significado de obras públicas, de asfaltamento. Então está concluído a parte de asfaltamento da Rua Nossa Senhora da Luz. Pois é, inclusive, né, prefeito, se fala asfaltamento, mas tem toda uma logística que antecede isso, preparação do solo, é, preparação de galerias, obras que a população acaba esquecendo depois, né? É porque está enterrado, né? O que não é visto não é lembrado, como dizem, né? Mas uma obra bem feita, ela demanda, assim, esses cuidados, né? Drenagem, encaminhamento de águas, as chamadas bocas de lobo, os bueiros bem feitos, né? O nivelamento do passeio com a área de tráfego de carros e o condicionamento com o relevo das casas, porque a gente sabe que infelizmente é disparelho, tem algumas casas mais altas, outras com só, né, com mais baixo. Então não é nada simples fazer uma obra, né, desta forma. E a gente não vem fazendo, não é a primeira. A gente tem exemplos aí de projetos que a gente pegou mal elaborados, mal pensados por causa desses detalhes aí, né? Como exemplo, a rua Paulo Burco, que é um acesso importante da nossa cidade, que vem para quem vem ali da Palmeirinha, Rio Azul dos Fares, Invernado, daquela região. E a gente conseguiu corrigir muita coisa que não fazia sentido a gente investir dinheiro público e saber que não teria durabilidade, que é uma das maiores prioridades nossas, é fazer obras que consigam dar uma durabilidade maior na, 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 na condição de uso, né, e aproveitamento desse investimento. Né? A gente possa citar vários exemplos aí de mudanças que a gente está fazendo na maneira de executar essas obras, sabe? Alguns não gostam, né? Porque daí vai demorar mais tempo para aparecer o buraco de novo, daí ele não vai poder ficar falando mal de novo. Ele vai ter que ir buscar em outro lugar isso, tá? Então, é aquela ideia, né? A velha política que ronda dia a dia para a gente acabar caindo no papinho dela. Ou seja, é uma forma de fazer política que acaba com o tema do discurso prolongado para depois, né? Ah, tem que refazer de novo. Isso aí, é o que eles almejam, né? O que eles desejam que aconteça. Mas não, a gente, como agente público, tendo essa oportunidade, a gente tem que fazer obras melhores. E como é bom exemplo, onde a gente está fazendo as intervenções que a gente chama, né? Ali na Vila Feliz, ali
na entrada de Rio Azul, no trevo que vem de Malé, essa rotatória que a gente fez, o alargamento da pista, né? Agora na Nossa Senhora da Luz, né? E outros trechos que a gente vem fazendo asfaltamento e colocação de equipamentos, modo de dizer assim, e realmente é isso, né? A gente agora, essa semana, está tentando cada vez fazer mais lixeiras em pontos onde a gente vê onde tem muito uso ou trânsito de pessoas, e a gente sabe que é preciso fazer isso. Os pontos de ônibus, né, que a gente está mudando a maneira de fazer os pontos de ônibus para que as crianças, onde elas se aglomeram, onde elas descem, tentando buscar ter uma certa segurança a mais, né, até com as lombadas elevadas, com os passeios elevados que a gente vem fazendo. Tudo isso é incremento na busca de deixar a cidade mais urbanizada, mais arejada e mais condições de convivência de pessoas, de pedestres, né, os motoristas com seus automóveis e veículos, né, e compartilhamento de espaço público, né. E o melhor exemplo disso é a praça, né, que é a obra mais complexa, né, e mais detalhada que a gente tem como propósito de conseguir transformar em realidade, né? Mas tem tantos outros exemplos que a gente vem fazendo aí. Então é só que para alguns que se acostumaram a fazer apontamentos ou uma política acomodativa, aquela meio preguiçosa, né? Eles ficam meio irritados, né? Não, aqui não vai ter mais o buraco. Nossa, a fila agora do posto diminuiu, agora não posso falar mal da fila, né? Agora tem que buscar outra coisa para me falar mal. Infelizmente tem pessoas que usam a pecha né? Aquele ideário assim imaginativo de que é político porque faz apontamentos. Não, hoje em dia para você ser político você tem que resolver, buscar resoluções. É isso que a gente tem que ter como nosso parâmetro, né? A gente tem que buscar alternativas, opções para a gente poder solucionar problemas. Essa é a função do agente público. Perfeito. Só para arrematarmos essa questão da pavimentação da Nossa Senhora da Luz, quanto foi investido e qual que é a extensão aproximada dessa rua ali agora? Pois é interessante isso, Cleito. A metragem que é feita assim dessa obra, então ali a gente vê que tem algumas quadras onde a pavimentação ela ficou bem acima da média, né? Então esse espaçamento ali ela acaba mudando, né, de quadro para quadro. Que a gente teve que fazer uma obra que acomodasse no sentido de que, né, como foi construída as casas ali. Imagine, mais de 30 anos as pessoas foram construindo suas residências, né? Então acaba que né, o relevo, né, e o terreno é acidentado, é diferente. Então ali a gente teve que investir um bom dinheiro, né? A gente conseguiu liberar 1 milhão em financiamento, mas a gente também colocou dinheiro com recurso próprio da prefeitura com mais de 300 mil reais, sabe? Ali o interessante é a quantidade de famílias, de residências, né, que foram agraciadas com essa pavimentação, com essa melhoria, sabe? Esse é o grande diferencial. Então, quem sabe um dia a gente chegue a conseguir fazer uma obra do início até o fim de uma estrada, de uma rua. Demanda muito investimento e muito planejamento para conseguir executar uma obra nessa grandiosidade, porque custa caro, né? Ali foi né, um pouco mais de uns quilômetros ali, deve dar 1 quilômetro e pouco ali no todo. A gente tem que fazer uma análise assim. Imagine se fosse fazer 10 quilômetros, quanto custaria para fazer isso? Vai chegar um momento lá na frente que os próximos gestores lá vão ter que começar a pensar. O direito a ter calçada, meio-fio, drenagem das águas, cada vez vai aumentar, né? Então a gente tem que cada vez buscar fazer obras melhores, que é isso que a gente vem fazendo, né? A gente fez agora, né, a Expo Azul e fez uma prestação de contas lá, mostrando o quanto já foi feito de serviços em várias secretarias, né? E quando a gente começa a fazer o quantitativo, a gente começa a ver, meu Deus, já foi tanta, tanto transporte de cargas de cascalho, né? Já foi feito tantas viagens de carros da saúde, ambulâncias, automóveis para fazer tratamento,
né, fazer tratamento e acompanhamento em Irati, em Ponta Grossa, em Curitiba, e a gente tem que ir fazendo a soma, né? Vai vendo quanto a mais está sendo necessário a gente prestar de serviço público. E a tendência é isso, é aumentar. Mas a gente também tem que mensurar para ver que quanto a mais a gente tem de incremento de receita, quanto a mais a gente tem de disponibilidade de recurso livre para a gente poder transformar em investimento. O que é o investimento? É, conseguir um carro melhor, uma ambulância melhor, um ônibus melhor, e é o mesmo significado é o asfalto. Fazer um asfalto para substituir aquela rua com um material precário, que pode ser o cascalho, uma pedra brita, ou um calçamento irregular, para algo que seja mais duradouro e definitivo, como a gente costuma chamar, que é a pavimentação do CBUQ, que é o asfalto. Então, isso é fazer melhor, né? A mesma coisa é com os ônibus, né? A gente pegou a frota de ônibus, que a prefeitura tem, é uma das poucas que tem 100% da frota de ônibus, né, com próprio, né, com patrimônio público e não terceirizado. E a gente está cada vez procurando fazer com que a média do tempo de uso dos automóveis, dos ônibus, diminua, né? A gente já está com liberações aguardando a chegada de ônibus novos. A gente, nesse mesmo financiamento aí que eu estou esperando, a boa vontade dos vereadores, foi pedido para comprar mais três. Então, isso é incremento de melhoramento no patrimônio que vai reverter em serviços públicos. Então, isso significa o quê? Abaixar o gasto com manutenção, porque é muito alto. A gente sabe que a frota pública é muito utilizada. Então, a gente busca ter uma eficiência, né? Uma melhor forma de prestar o serviço público. E como eu disse no início, né? E tem a velha política que não quer isso. Ela quer ver aquela máquina velha, ela quer ver aquele carro velho ali para estragar. E daí eles diziam, ó, veja, que vergonha, né? O carro tá lá, mas o serviço público tem que ser prestado. Então eu preciso substituir aquele equipamento, aquele caminhão caçamba, que num dia de chuva não consegue fazer o transporte do cascalho, eu preciso comprar um caminhão caçamba traçado, moderno, que aguente, porque os motoristas querem trabalhar. Eu tenho funcionários que querem executar o serviço público. Agora eu preciso de ter maquinário, equipamentos, né? Então essa é a diferença. E, como eu disse, infelizmente tem gente que está na política para continuar apontando o dedo para o buraco, esperando que aquele buraco fique ali o resto da vida. Porque ele fica cômodo para ele. Fica cômodo ele ver aquele mesmo caminhão estragar, aquela rua não ter o asfalto. Fica cômodo para ele criticar. Agora, buscar a resolução do problema, daí essa é outra história. Daí não é com ele, né? É com a gente. E a gente quer isso. A gente quer resolver o problema da população.